Olá, seja muito bem-vindo. No nosso bate-papo de hoje, a gente vai ver tudo sobre o MXRF11, que fez aí o anúncio de uma nova emissão de cotas. Então, logo de cara, a gente vai ver todas as novidades. Hoje é dia 18 de junho de 2024. E a gente começa dando uma olhada aqui no que rolou no dia 10 de junho, alguns dias atrás. Tivemos aqui uma assembleia e nesta assembleia era para decidir a aprovação da 10ª emissão de cotas no valor de 800 milhões de reais. Tivemos, como já é de praxe nos fundos imobiliários, um quórum baixíssimo, aproximadamente 2,5%, e aqui nós tivemos, dentre esses 2,5% de cotas, uma aprovação de 75%, não aprovação quase 18% e abstenção 7,5%. Portanto, foi aprovada a 10ª emissão de cotas. E no mesmo dia foi publicado este fato relevante que você está vendo na sua tela. Eles informaram que será permitido aos cotistas negociar o seu direito de preferência para outras pessoas interessadas na Bolsa de Valores. Já tivemos também a publicação do anúncio de início dessa 10ª emissão de cotas. Eles colocaram aqui o cronograma até o dia 25 de junho. Você vai poder negociar esse direito de preferência na B3. Aí, no dia 27 de junho, vai ter o encerramento do período de exercício do direito de preferência. A liquidação desse direito de preferência vai ser no dia 28 de junho. No dia 2 de julho, vai ter o início do período do exercício do direito de subscrição das sobras. E o documento mais recente que foi publicado é o prospecto definitivo, o documento mais importante quando vai ter emissão de cotas, mas que ninguém lê. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei as principais informações para você, direto ao ponto, para você só pegar o filé mignon. Primeira informação relevante é o valor da oferta, né? 800 milhões de reais, que poderá ser acrescido em 25%, ou seja, mais 200 milhões de reais, e esse valor aqui não considera a taxa de distribuição. Para que vai ser utilizado o dinheiro que eles vão levantar nessa emissão de cotas? Eles colocam um pipeline aqui, como você está vendo. Então nós temos 10 ativos de CRIs e 4 de permuta. Aqui você vê a rentabilidade de cada um desses ativos. É uma rentabilidade bem elevada, então a gente tem que levar em consideração que não existe almoço grátis no mercado, né? Você tem sempre aquela questão do risco e retorno. Então o ativo que está pagando IPCA mais 11,5%, IPCA mais 11%, não é um ativo isento de risco. Então isso tem que ser levado em consideração. São taxas mais elevadas. E aqui a gente tem as permutas, né? As permutas, elas sempre têm essas taxas que chamam a atenção aos olhos, é porque esse tipo de investimento tem mais risco embutido. Eu já expliquei no outro vídeo anterior sobre o MXRF11 como que funciona essas permutas, né? Tem todos os riscos específicos inerentes a esse tipo de operação, não é à toa que paga mais, tá? Então, se você tem curiosidade, você olha o vídeo anterior da atualização do mês passado sobre o MXRF11, que eu expliquei direitinho lá como é que funciona. Aqui a gente tem o demonstrativo dos custos de distribuição. Então, como todas as emissões de cotas de fundos imobiliários, você tem o custo especificamente da cota, né, que você vai utilizar aquele dinheiro para colocar no patrimônio do fundo imobiliário, comprar os ativos, e você tem o custo de distribuição dessa emissão. Então aqui nesta coluna, você vê o quanto que vai custar por cota. Então você vai somando todos os custos aqui, ó, dá 33 centavos por cota, ou seja, em relação ao preço unitário da cota, é um custo de 3,39%. Aí você tem várias taxas, né? Você tem aqui a taxa da B3, a taxa da CVM, os advogados. Agora, o que mais pesa é aqui, ó, comissão de distribuição. Quem são os distribuidores? São os assessores de investimento, os seus escritórios nos quais eles são vinculados. E o segundo maior gasto é aqui, ó, com a coordenação e estruturação dessa oferta, dessa emissão. Quem que é o coordenador líder?
é a XP, como você está vendo aqui no próprio documento. O preço unitário dessas novas cotas da 10ª emissão, elas vão custar a você R$ 9,74, mais o custo de distribuição, que será de 0,33 centavos por nova cota, que eu acabei de mostrar para você. Então, somando ambos os valores, você chega ao valor total que será despendido, caso você participe aí desta nova emissão de cotas, de R$ 10,07. O MXRF11 tem sido um bom investimento no longo prazo? Bom, com base aí no gráfico que nós temos disponibilizado no último relatório publicado ao mercado, a gente vê aí desde 2017 até o fechamento deste relatório aí, que é referente ao mês de abril. Então você vê que no longo prazo, o valor de mercado da cota mais os rendimentos é o cinza escuro aqui na tela, ó. Então é este daqui o resultado no longo prazo. Se você pegar só o valor de mercado da cota, é este resultado bem ruinzinho aqui, né? Por isso que eu sempre falo, tem que contabilizar os rendimentos. O azul clarinho é o valor patrimonial da cota mais os rendimentos. Então aqui em preto é o IFIX, ele acaba superando o IFIX no longo prazo, né? O MXRF11, mas ele perde para o investimento que a maior parte dos fundos imobiliários no Brasil perde, que é a NTNB principal. Então aqui foi considerado a aquisição de uma NTNB lá em janeiro de 2017, com vencimento agora, para o dia 15 de agosto de 2024. Então você vê que o MXRF acabou perdendo para a NTNB principal, ou seja, Tesouro e Inflação. Mas não é só o MXRF não, tá? Boa parte dos fundos imobiliários, assim como de qualquer investimento no Brasil, não consegue superar Tesouro IPCA no longo prazo. Hoje, a carteira de ativos do fundo está com 79% em CRIs, 12% em fundos imobiliários, 5% em permutas e 4% em caixa. E após essa 10ª emissão, a gente vai ter mais CRIs e também mais permutas financeiras. Então a gente vai acompanhando aqui para ver como que vai ficar essa composição do patrimônio. Ele vem pagando de dividendos, as últimas distribuições, como você está vendo aqui, 10 centavos por cota, né? Esse é o histórico. Ele tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano, ele não cobra taxa de performance. Se você pegar o último mês aqui no fluxo financeiro, no mês de abril, esse é o mais recente que a gente tem, daqui a pouco eles vão publicar o relatório, é claro que a gente vai fazer a atualização aqui. Então, as despesas operacionais são essas despesas com taxa de administração, né? Você vai também ter ali eventuais taxas da CVM, taxas da B3, mas o que mais conta aqui para nós é a taxa de administração. Proporcional ao quanto de receitas que entra no mês, a taxa de administração, aqui as taxas das despesas operacionais, né, corresponde a 7,45% do total de receitas que entrou. Então, só para você ter uma ideia da dimensão, quanto que é gasto com essas despesas operacionais, né? E nesse momento que nós estamos conversando, no dia 18 de junho, tá rolando o pregão na bolsa e o preço-valor patrimonial tá 1,04. Então, ele está sendo negociado ligeiramente acima do seu valor contábil. Você vai pagar um ágio se você for investir nele, tem bastante liquidez, é um dos fundos mais líquidos aí, tem muitas negociações, né? 11 milhões de reais por dia, e aí nos últimos 12 meses ele distribuiu com base nesse preço aqui, tá? 12,70% ao ano de dividendos. Lembrando que esses dividendos são limpos, isento de imposto de renda. A minha conclusão final da análise sobre o MXRF11, fundo como um todo, é um fundo muito bom, bem diversificado, tem um monte de CRIs ali, tem um histórico bem bacana. É claro que, como qualquer fundo imobiliário de papéis, você tem alguns CRIs que deram problemas, mas faz parte do game, né? Então, ele tem bem pulverizado, bem diversificadinho, e a gente vai fazer o acompanhamento aí, o que ele vai fazer nessa alocação da 10ª emissão de cotas. Em relação à performance de longo prazo, o NTNB bateu o MXRF11 por uma diferença ali que eu mostrei no gráfico, mas tem
A maior parte dos investimentos aí na Bolsa de Valores perde para o Tesouro IPCA. Então não é demérito do MXRF11, né? Que é bem difícil no cenário brasileiro você conseguir bater. Mas ele tem bastante musculatura, muitos negócios na bolsa, fácil de entrar e fácil de você sair, tá pagando um bom dividendo. E para você contar com o gerenciamento profissional da sua carteira de investimentos, basta você mandar e-mail para contato@robcorreia.com.br que a gente vai te explicar como que funciona a nossa consultoria de investimentos. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo encontro.